As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Começa agora uma nova viagem pelos 5 continentes aqui na Rádio Observador. Eu sou o João Costa e Silva e comigo está o José Rafael Lopes e contamos também com o historiador Bruno Cardoso Reis para olhar para a geopolítica internacional. Bruno, isto não se faz sem ti. Seja muito bem-vindo. Como é que estás? Bem-vindo, Bruno. Como estás? Obrigado. Está tudo bem, obrigado. Tudo a correr bem. Ainda bem. E Bruno, vamos começar estes 5 continentes exatamente por ti, até porque esta semana organizaste um evento sobre o futuro das relações transatlânticas na tua universidade, aí em Georgetown. Como é que correu? Correu muito bem, foi com o meu colega, digamos, o meu contraparte espanhol, que é o Frederico Steinberg, que é um ótimo académico e também uma excelente pessoa e que tem esta cátedra Príncipe de Astúrias, que é o equivalente à FLAD, à cátedra da Fundação Luso-Americana aqui na Universidade de Georgetown. Contámos também com o embaixador de Portugal e com a embaixadora de Espanha, que abriram, digamos, as hostilidades. Portanto, foi um bom exemplo, diria eu, de cooperação luso-espanhola, que é uma coisa que eu acho que nós precisamos de fazer muito mais e melhor e de forma mais intensa num mundo realmente com enormes incertezas, riscos, ameaças e em que há muitos interesses convergentes entre Espanha e Portugal. Acho que não temos de nos deixar assustar pelos velhos fantasmas, digamos, iberistas, que realmente hoje não fazem muito sentido. Temos é de focar-nos naqueles aspectos concretos em que temos interesses partilhados e portanto, este acho que foi um bom exemplo concreto, digamos, de que isso é possível e com bons resultados. Tivemos vários colegas norte-americanos e europeus a participar também e, de facto, foi um sucesso em termos de audiência, de participação, de qualidade de discussão. Penso eu que, pelo menos, foi o feedback que tivemos de quem esteve a assistir. São de saudar essas iniciativas e, Bruno, agora olhamos para a atualidade, não é? Olhar para a economia americana e global. Donald Trump terá recuado, isso significa que podemos estar descansados e que está tudo bem com a economia global ou isto pode sempre dar uma volta? Uma reviravolta neste caso? Eu acho que é bastante evidente que não está tudo bem, ou seja, continuamos a ter os mercados norte-americanos e não só bolsistas bastante assustados, enfim. Houve uma reação positiva ao anúncio da suspensão, mas rapidamente, mas que não foi suficiente, todo para recuperar as perdas que, entretanto, tinham acontecido ao longo de vários dias e, entretanto, já voltaram a estar, digamos, no vermelho. Mesmo, enfim, as empresas de análise económica, os bancos, etc., os inquéritos que são feitos aos empresários, por exemplo, que são indicadores, no fundo, o sentimento dos atores económicos importantes, que são, no fundo, quem anima a economia, são os empresários, não é? São quem investe ou não, quem cria emprego ou não, quem despede pessoas ou não, quem abre ou fecha empresas. Portanto, aí a expectativa, estou a olhar aqui para as notas, é 69% acha que continua a haver um risco de recessão, e 82% continua a achar que vai haver mais inflação, no caso dos Estados Unidos. E realmente aqui o problema é que isto no fundo confirma o papel central, mas descontrolado e bastante irracional de Donald Trump, ou seja, realmente ele recuou, e isso é bom, mas à partida ele tinha dito que não ia recuar, e portanto que estas tarifas, que estes impostos alfandegários seriam para durar e seria até uma forma de, no fundo, obrigar as empresas a vir investir para os Estados Unidos. Imaginemos que os empresários tinham tomado decisões nesse sentido, enfim, agora ficavam todas essas decisões postas em questão. Além do mais, é importante sublinhar isto, que é, mesmo esta dimensão de guerra económica global, de guerra de tarifas, não acabou completamente. Os seus efeitos, digamos, piores foram atenuados, mas continua a haver uma tarifa genérica de 10% para todo o mundo, para todos os países, inclusive para a União Europeia. Ora, isso é bastante melhor do que, por exemplo, os 20%, que era o que estava previsto para a União Europeia, ou 60% para muitos países africanos, mas apesar de tudo é mais do que 1,9%, 2%, vamos dizer assim, arredondando, que era a tarifa média, o imposto alfandegário médio, antes desta decisão de Donald Trump, ou seja, é um aumento para 5 vezes mais, mesmo nesta taxa mais baixa. Continua a haver as taxas de 25% sobre os automóveis, sobre o aço, e
e há uma guerra económica, digamos, que escalou de forma descontrolada com a outra principal economia global, que é a China. E estamos a falar de parte a parte neste momento já de taxas de 145%, ou seja, as pessoas vão pagar em impostos mais do que pagam pelo produto. E, portanto, tudo isso realmente... Ora, estas duas economias somadas são quase metade da economia global. A economia chinesa são à volta de 16%, por aí, e a economia americana são à volta de 25%. Portanto, no total temos quase metade da economia global em guerra aberta e, portanto, tudo isso realmente são más notícias. Continuam a ser más notícias para a economia global. Apesar de tudo, eu diria, há aqui um aspecto positivo, que é Donald Trump parece que ainda reage a alguma coisa ao mercado, provavelmente também à popularidade, à pressão de atores económicos importantes, portanto não está, digamos assim, completamente descontrolado. Diria que esse é o máximo positivo que se consegue encontrar aqui e parece, pelo menos ele diz que está disposto a negociar. Agora vamos ver também se em termos minimamente realistas, porque aquilo que ele às vezes parece querer são coisas que de facto não são realistas, nem fazem nenhum sentido em termos económicos. E Bruno, esta decisão de Donald Trump foi recebida com algum espanto, acho que podemos dizer assim. Ficámos a perceber melhor como é que se tomam decisões nesta Casa Branca. É só Trump, Musk outros bilionários, alguns ministros, conselheiros? Quem é que terá influenciado mais estas decisões? Bem, percebemos, diria eu, que o ator central realmente aqui é sempre Donald Trump, ou seja, quem decide em última análise é Donald Trump e, portanto, temos algumas, enfim, eu li alguns textos de órgãos geralmente bem informados, por exemplo, da própria Fox News, mas também, por exemplo, do Wall Street Journal, que, sendo um jornal que pertence, aliás, à mesma pessoa, no fundo ao Sr. Murdoch, mas o Wall Street Journal é um jornal de referência, enfim, tem muitos comunistas mais à direita, tem muitos contactos mais à direita, mas é um bom jornal económico e, enfim, e generalista também, mas até com um foco importante na economia. E, portanto, nos dois, enfim, nos vários textos e até de outros órgãos noticiosos de referência, há sempre esta ideia que, no fundo, foi uma espécie de combinação entre o secretário do Tesouro, ou seja, no fundo, o ministro das Finanças, aqui nos Estados Unidos, o Scott Bessent, que é um grande, digamos, um grande investidor, um grande bilionário, que tem todo um histórico, aliás, de ligações ao Jorge Soros, basicamente era o braço direito do Jorge Soros e um grande apoiante também do Partido Democrático, do Al Gore, do Obama, etc. E que depois teve esta viragem que espantou muita gente para Donald Trump, que agora ele declara um grande gênio económico, mas em todo caso é visto um pouco como o líder desta facção mais moderada. Houve, aliás, grande oposição a que ele fosse nomeado pelos setores mais populistas, mais nacionalistas, digamos, da coligação que apoia Donald Trump, e portanto que ele teria realmente conseguido convencer Donald Trump que era mais prudente do ponto de vista dos mercados, do ponto de vista da economia, da inflação, suspender as tarifas mais elevadas e tentar aqui processos negociais. A par disso, também me parece evidente, e isso também é referido, a importância da pressão pública de alguns destes grandes bilionários, enfim, Elon Musk, que veio criticar muito publicamente esta tomada de posição e atacar aquele que é visto como o conselheiro, digamos, o Pete Navarro, que é o elemento líder desta ala, mais nacionalista, mais populista, o grande defensor do proteccionismo das tarifas. Portanto, obviamente sabemos que para as empresas dele, para as grandes empresas americanas, isto foi terrível, a vários níveis. À partida, apesar de tudo, Musk não parece estar numa posição de grande favor com Donald Trump, enfim, nestes últimos dias, mas a par de Musk vieram vários outros grandes investidores, por exemplo, um que foi muito referido, o Bill Ackman, que foi um grande apoiante e financiador da campanha de Donald Trump, também um destes grandes investidores do Wall Street e que foi falar em termos de um inverno nuclear na economia global e na economia norte-americana. Portanto, tudo isso parece realmente ter sido decisivo para convencer finalmente Donald Trump que ele teria de recuar alguma coisa, declarando vitória, como ele faz sempre, mas recuar alguma coisa para evitar efeitos económicos mais negativos. Mas eu volto a sublinhar o ponto fundamental, é que, em todo caso, me parece claro que não há propriamente correntes fortes organizadas que façam frente a Donald Trump. Podem tentar fazer algum lobby sobre ele, mas ele está claramente numa posição muito mais poderosa e muito mais radicalizada do que no seu primeiro mandato. E isso está visível. Esta suspensão significa que a Europa não vai ter tarifas? É esse o cenário, Bruno? Como olhas para a suspensão das tarifas retaliatórias europeias? Bem, como já referimos, de facto não é assim, ou seja,
É verdade que a Europa não vai ter a tal taxa dos 20% sobre todos os produtos, vai Exato. ser só, entre aspas, 10%, mas essas mantêm-se e mantém-se também as de 25% sobre os automóveis. Ora, esse é sobretudo um dos grandes produtos de exportação com grande mais-valia da Europa para os Estados Unidos, é talvez o mais importante, e portanto essas tarifas mantêm-se, como também em relação ao aço e ao alumínio, e portanto, desse ponto de vista, pode-se questionar realmente se faz sentido esta suspensão das tarifas retaliatórias, porque essas tarifas retaliatórias não eram em relação a estas novas dos 20%, ainda eram em relação às tais de 25% sobre os automóveis, sobre o aço, sobre o ferro, etc. Portanto, eu acho que é questionável. Eu percebo, também pelo que tenho ouvido e por tenho aqui conversado, percebo que há muito esta ideia que, no fundo, do ponto de vista económico, da lógica económica, faz mais sentido não retaliar. Ou seja, as tarifas são algo muito custoso e muito negativo, e isso aplica-se em relação aos Estados Unidos, também se aplica em relação à Europa. Ou seja, no fundo, nós estaríamos a agravar ainda mais as coisas do ponto de vista económico, estaríamos a importar inflação, vamos dizer assim, como os Estados Unidos agora estão a fazer. Agora, o problema aqui é também político e de estratégia negocial, ou seja, Donald Trump vai querer alguma coisa para poder... Isto no cenário mais otimista, não é? Que ele não está aqui, digamos, a querer manter isto eternamente e que está realmente a querer negociar e a encontrar uma saída airosa e vitoriosa para esta crise económica global, vamos dizer assim, que ele está a orquestrar. Mas ele vai querer alguma coisa. Ora, se nós não temos tarifas retaliatórias em cima da mesa, o que é que vamos retirar? Vamos ter de ceder em coisas que eventualmente são mais importantes, que fazem menos sentido. Isto alimenta também, do meu ponto de vista, isso é bastante evidente aqui, nos apoiantes de Donald Trump, esta imagem de profundo desprezo pela Europa, esta ideia de que somos patéticos, somos fracos, que nos deixamos acobardar. Portanto, eu percebo que realmente há aqui uma lógica económica que pode justificar isto. Tenho dúvidas que, do ponto de vista de estratégia política e negocial, seja assim tão inteligente, sobretudo porque, basicamente, a União Europeia e a Europa não existe aqui no debate público. Enquanto o Canadá está muito presente, com pessoas a participar nos debates, não são diplomatas canadianos necessariamente, são outras pessoas que claramente têm ligações ao Canadá, ou até atores políticos canadianos, ou têm publicidade nos canais, nas redes, etc., a lembrar aos americanos o quanto é que eles lucram com o comércio com o Canadá, quantos estados é que exportam para o Canadá, etc. Tudo isso seria muito fácil de fazer em relação à União Europeia. 48 dos 50 estados americanos, por exemplo, exportam mais para a União Europeia do que para a China. Há milhões de empregos que estão dependentes desta enorme interdependência de empresas americanas na Europa, de empresas europeias nos Estados Unidos. Portanto, tudo isso poderia-se fazer com alguma facilidade, mas realmente não está a ser feito. Não se está a passar esta mensagem que se nós não retaliamos mais é porque as tarifas são algo profundamente contraproducente e, portanto, é porque não queremos, não é por termos medo ou por nos deixarmos, digamos, coagir, mas realmente tenho algumas dúvidas que essa seja realmente a estratégia mais inteligente resposta a Donald Trump, mas iremos ver. Eu também reconheço que é difícil dizer com certeza o que é que resulta como estratégia negocial com alguém como Donald Trump. Bruno, e como reagiram Estados importantes noutros continentes? Há aqui alguma surpresa nestas reações ou até mesmo a falta dela? Bem, é realmente uma questão interessante. Eu diria que não há grandes surpresas, mas eventualmente algumas pode parecer que sim. Ou seja, por exemplo, esta semana houve uma cimeira da CELAC, da Comunidade de Países Latino-Americanos, do Caribe e da América Latina. O Presidente do México, a Presidente do México, a Claudia Sheinbaum, e o Presidente do Brasil, Lula da Silva, foram grandes protagonistas, até se encontraram também, reuniram-se, criticaram, obviamente, estas tarifas, usaram isto como um exemplo do risco dos países latino-americanos não terem uma postura, no fundo, não se integrarem mais, inclusive economicamente. Há pequenos mercados regionais, mas não há um grande mercado latino-americano. E, portanto, no fundo, defenderam que era preciso consertar muito mais posições, mas, apesar de tudo, sem grandes ataques, sobretudo sem grandes ataques pessoais a Donald Trump. Houve alguém que tentou isso, também desta esquerda latino-americana, que tem uma grande tradição de anti-americanismo, anti-yankee, não é? O presidente da Colômbia, Petro, mas isso correu bastante mal, deu como resultado depois um recuo um pouco humilhante, mas realmente, portanto, é uma postura bastante pragmática ao mesmo tempo. E, por exemplo, Donald Trump fez elogios à Presidente do México, no contexto de toda esta conferência de imprensa sobre as tarifas, e, portanto, mas isso não é espantoso para quem tenha acompanhado quer Lula, quer Claudia Sheinbaum, que já,
Lula nos seus mandatos, inclusive anteriores, mas Cláudio Sheinbaum desde o início do seu mandato, mas também o seu antecessor e mentor, Obrador, foram muito pragmáticos nas relações com os Estados Unidos, percebem que também têm muito a perder economicamente nesta relação muito importante com os Estados Unidos e, portanto, pode parecer surpreendente, eu diria que não é assim tanto este lado mais pragmático. Há uma tendência generalizada que este caso também ilustra, que é, no fundo, a ideia de que os blocos regionais têm de procurar organizar-se para responder de forma mais coordenada a Donald Trump, porque isso é uma forma de conseguir massa crítica para conseguir contrapor ao peso enorme que a economia americana tem. Donald Trump pode conseguir aqui concessões, mas não é por ser um gênio da negociação e por ter escrito o livro The Art of the Deal, é porque os Estados Unidos são realmente um quarto da economia mundial, são um mercado muito importante para muitos países. E, portanto, esse aspecto de tentativa de coordenação regional também aparece, por exemplo, no Sudeste Asiático, no contexto da ASEAN. Eu diria aí, talvez, interessante o primeiro-ministro de Singapura, o novo primeiro-ministro, Wong. Singapura é um país com metade da população de Portugal, portanto, poderia estar numa posição de grande descrição, mas sempre foi um país que prezou muito, digamos, dizer claramente quando há problemas e enfrentar os problemas de forma também muito clara e muito honesta. E, portanto, ele veio dizer, nós consideramos isto uma traição, não nos parece que isto faça nenhum sentido do ponto de vista dos interesses norte-americanos. Nós temos um superávit com os Estados Unidos, portanto, há países que apesar de comprarem mais bens americanos do que venderem, apesar de tudo, Donald Trump aplica-lhes a taxa de 10%, portanto, é uma taxa cega para todos. A mesma coisa acontece com a Grã-Bretanha, e, portanto, ele veio dizer que isso não faz realmente nenhum sentido. Mas, portanto... do modo geral, essa tendência parece prevalecer, que é a ideia de que temos de nos agrupar em blocos regionais e provavelmente esta tendência para diversificação e regionalização é aqui a mais importante. Temos de procurar alternativas aos Estados Unidos e temos de apostar mais nos nossos mercados regionais até para ganhar massa crítica para poder negociar numa posição um pouco mais forte com os Estados Unidos. E Bruno, num minuto e meio antes de irmos para o intervalo aqui no 5 Continentes, faz sentido este foco de Donald Trump na China? O que é que explica também a reação de Pequim? Percebe-se porque há provas de que a China realmente abusa do sistema de comércio livre, embora agora seja o seu grande defensor declarado, mas subsídios estatais ocultos, manipulação de preços, violação de propriedade intelectual, todo o tipo de barreiras às exportações de outros países. Também se percebe porque, em relação à China, é o único caso em que há uma maioria, em termos de opinião pública americana, que defende, de facto, tarifas. Vamos ver se isso se mantém quando os americanos perceberem que muitos dos seus bens extremamente baratos de consumo, que eles compram na Amazon, etc., ou no Walmart, vêm da China, mas, enfim, à partida há algum apoio da opinião pública. Agora, desse ponto de vista, portanto, percebe-se, não se percebe muito bem porque há esta incongruência fundamental que é, mas isto são tarifas para manter, definitivamente, e, portanto, os empresários vão deixar de comprar à China e vão encontrar alternativas. Não se percebe porque isto vai de par com uma guerra económica global. Ora, se a ideia era, no fundo, conter a China ou forçar a China a ceder ou mudar de comportamento, era fundamental criar massa crítica, ou seja, agregar o máximo possível de países, nomeadamente aliados, europeus, etc., para fazer pressão sobre a China. Enfim, qual é a reação chinesa e se ela se percebe também? Percebe-se porque, no fundo, a China tem uma cultura política e uma cultura estratégica em que a dimensão, digamos, de legitimação do partido, do regime partido, vem muito da dimensão nacionalista, desta ideia de que o Partido Comunista Chinês acabou com o século de humilhação por parte das potências ocidentais, o século de tratados impostos à China pelas potências ocidentais. Ora, se é assim, é fácil perceber que a China não tem aqui margem para recuar numa guerra comercial deste tipo. E, portanto, muito dificilmente, numa cultura também que preza muito a questão de salvar a face, realmente os líderes chineses podem dar-se ao luxo de fazer aqui cedências sujeitos a uma pressão pública, uma coação pública por parte de Donald Trump e, portanto, isto é uma receita realmente para uma guerra económica bastante custosa para os dois lados, também para a China, mas em que dificilmente o lado chinês pode fazer cedências e aí, à partida, os chineses estão mais habituados à pobreza, a assumir custos económicos elevados, têm um sistema autoritário, portanto, têm menos margem para mudar a posição do seu governo do que os Estados Unidos. E Bruno, nós ficamos por aqui nesta primeira parte dos 5 Continentes. Regressamos já a seguir, logo depois das notícias.
Estamos de volta aos 5 continentes e vamos continuar a olhar para a geopolítica internacional com a ajuda preciosa do historiador Bruno Cardoso Reis. E Bruno, nova semana, temos também novas perguntas de ouvintes. São cada vez mais, Bruno, e agradecemos a todas as pessoas que nos enviam perguntas. A pergunta que nos chegou esta semana é do João Cruz Roquete, que pergunta por que razão Joe Biden e Kamala Harris não falam sobre o armamento que deram e não venderam à Ucrânia para ajudar os americanos e que Kiev não está em falta com os Estados Unidos. Agradeço muito ao João Roquete. Realmente eu percebo a pergunta, ou seja, no fundo o ponto aqui do nosso ouvinte é os americanos estão agora neste suposto acordo, digamos, não só de terras raras, mas na última versão ainda com uma amplitude muito maior. No fundo é praticamente ceder todos os recursos valiosos da economia ucraniana, todos os recursos extrativos aos norte-americanos por um prazo praticamente indeterminado. Isso supostamente é com a justificação de pagar aquilo que os ucranianos devem aos Estados Unidos. Esse armamento, e estamos a falar sobretudo de armamento, no caso da ajuda americana, foi cedido pelos Estados Unidos, que é uma coisa que os Estados fazem muitas vezes em situação de guerra, quando querem ajudar outro, quando há um interesse convergente em conter uma potência agressiva, no fundo, que é aqui um inimigo comum partilhado. E, portanto, eu percebo perfeitamente a pergunta. Eu diria, tentando perceber aqui a posição de Joe Biden e Kamala Harris, eu diria, Joe Biden claramente está em péssima forma, não é? Foi por isso que, aliás, se afastou. Isso não se aplica em relação a Kamala Harris. Mas a verdade é que há uma tradição na política americana de candidatos derrotados realmente se retirarem do espaço público, quer para dar imagem ao novo presidente, portanto uma questão de cortesia democrática, embora isso hoje em dia esteja praticamente destruído, infelizmente aqui nos Estados Unidos, com Donald Trump, mas também para dar margem a que outras figuras emerjam do seu próprio partido, precisamente, do Partido Democrático. E Bruno, havia aqui uma segunda parte da questão, que é o que é que andam os democratas a fazer e a dizer em relação a Trump? Exatamente, portanto aí a resposta seria, andam a fazer alguma coisa, portanto apesar de tudo ainda não chegámos aos 100 dias, estamos quase, mas portanto, ainda não chegámos aos 6 meses, digamos assim, de Donald Trump. Parece muito tempo, mas realmente passou muito depressa, ou há muita coisa a acontecer, mas a verdade é que no sistema americano também digamos, o líder do Partido Democrático, ou o líder da oposição, não é uma figura óbvia. O partido que perde não tem, digamos, os partidos nos Estados Unidos não têm um líder eleito, como é a tradição na Europa. Não há a figura do líder da oposição, inclusive, como há em alguns países europeus, como por exemplo na Grã-Bretanha. Portanto, no fundo, a ideia é que vão emergindo figuras, isso também é um pouco tentativa e erro, vai-se percebendo quem é que consegue ir ganhando mais apoios, e no fundo qual é a resposta que vai funcionando melhor. Eu diria, há aqui uma outra figura que se está a destacar, nomeadamente o senador Cory Booker, que fez aquelas 25 horas a falar no Senado, foi um recorde de sempre. No Senado, nos Estados Unidos, não se pode mandar calar um senador, o senador pode falar, em teoria, o tempo que entender, desde que se aguenta em pé, e portanto também temos o governador da Califórnia, o Gavin Newsom também, que inclusive está a fazer um podcast, a falar com figuras também da própria direita americana, etc. Portanto, há aqui claramente algumas vozes a emergir. Agora, de facto, elas não se concentram na dimensão externa, concentram-se sobretudo na dimensão interna, nos despedimentos, na ameaça aos serviços públicos, enfim, na perseguição judicial de adversários, etc. Portanto, há realmente esse lado que é frustrante para nós, que é, realmente não parece haver um grande contraponto nesta dimensão externa, embora há que dizer isso, vendo aqui a imprensa americana, até a imprensa local, eu na altura estava fora aqui da capital, numa viagem curta, realmente a reação à forma como Zelensky, por exemplo, foi tratado na Casa Branca foi, de um modo geral, negativa. Mesmo as sondagens refletem isso. Portanto, há aqui margem realmente para fazer contraponto a Donald Trump, e eu diria que era importante que isso realmente acontecesse, até para a credibilidade externa dos Estados Unidos, porque este acordo das terras raras, de que estamos aqui a falar, realmente é um acordo extraordinário até em termos históricos. Eu não me recordo sequer no período, digamos, do pico do imperialismo, em que havia realmente abertamente protetorados, etc. Quer dizer, mesmo quando a Grã-Bretanha, por exemplo, impõe a Portugal a abertura dos portos do Brasil para
no contexto das guerras napoleónicas, não é? Mas é para proteger a família real e o Estado português que se retira para o Brasil, dá garantias de segurança em relação ao Brasil, até em relação a enviar tropas para recuperar o território europeu, ou seja, Portugal continental, se quisermos. Portanto, cedências desta magnitude, sem qualquer tipo de contrapartida, porque os Estados Unidos recusam-se a dar qualquer tipo de garantia de segurança, de apoio militar, garantida, prazo, etc., realmente é uma coisa absolutamente extraordinária e também me parece que é fundamental aí que os países europeus, enfim, se isto voltar a estar mais em cima da mesa, que assumam uma posição mais forte, mais robusta de rejeição disto, porque realmente parece-me absolutamente inaceitável, mas a Ucrânia está aqui realmente numa posição de grande fragilidade, embora tenha toda a razão, como diz o nosso ouvinte, para deixar claro que realmente não há aqui nenhuma dívida a pagar. Isto foi armamento, foi uma ajuda dos Estados Unidos, foi doações dos Estados Unidos e, portanto, lá está, do ponto de vista da credibilidade também dos Estados Unidos em termos globais, é algo muito negativo. E Bruno, temos ainda outra pergunta de um ouvinte relacionada com este conflito e os Estados Unidos. É do Mário Negreiros, que quer saber se merece algum crédito a especulação que corre de que Trump estaria nas mãos de Putin por via de alguma informação comprometedora do KGB. Será teoria da conspiração ou há razões de desconfiança legítima? O Mário Negreiros quer também saber ainda se há na história casos deste tipo. Bem, é realmente uma velha tese, portanto agradeço muito ao Mário Negreiros. Eu recordo, ela surgiu na campanha ainda de 2016 sob a forma daquele chamado dossiê Steele, não é? De antigos espiões britânicos, mas que trabalhavam por uma consultora de segurança e que vieram alegar que sim, que haveria aí qualquer coisa, embora depois tivesse percebido que não havia uma base muito sólida para dizer isso. Ela de vez em quando volta a surgir. Porquê é que surge tantas vezes? Bem, há aqui pelo menos dois elementos, que é, por um lado, temos o facto de haver um longo histórico deste tipo de operações por parte do KGB, portanto, no fundo, dos serviços de informações da União Soviética. Putin, eu recordo, basicamente a sua profissão antes de se tornar presidente da Rússia foi ser agente desse serviço de informações e de repressão política. Portanto, esta ideia da compromat, do honey trap, ou seja, encontrar informação comprometedora, até usando armadilhas, enfim, sexuais ou algo desse tipo, para chantagear alguém para se tornar ou informador ou agente de influência num país terceiro. Houve realmente alguns exemplos históricos disso, enfim, desde logo por parte da KGB, por exemplo, um conselheiro próximo do chanceler alemão, do Helmut Schmidt. Há alguns exemplos também, enfim, históricos mais antigos. Há um caso famoso, por exemplo, do ministro dos Negócios Estrangeiros do Napoleão, o Talleyrand, que se sabe que foi pago por vários países, enfim, inclusive por Portugal, diga-se, no contexto, digamos, de tentar evitar invasões napoleónicas. Houve vários países que fizeram isso. Também se especula que a própria Grã-Bretanha o terá, digamos, subsidiado durante bastantes anos. Diga-se que o Talleyrand não tinha grandes problemas com essa questão, os tempos também eram diferentes, portanto ele deixava claro que sempre foi um defensor da negociação e da paz, mas que não tinha problemas em ser pago para defender aquilo em que já acreditava de qualquer forma que fosse o interesse francês. Há outro exemplo ainda mais conhecido e é crucial aí no caso da história da União Soviética, que é o do próprio Lenin, não é? O Lenin, em 1917, só consegue chegar à Rússia porque a Alemanha do Kaiser lhe providencia um comboio especial para atravessar toda a Europa em guerra e também sabemos que lhe forneceu fundos substanciais, no fundo numa tentativa de subverter, digamos, o Estado russo, de minar a resistência russa no contexto de uma guerra em que a Rússia era aliada das potências ocidentais e, desse ponto de vista, foi um investimento que pagou, ou seja, Lenin realmente acaba por tomar o poder, acaba com a guerra com a Alemanha, a qualquer preço. Há uma paz que é muito vantajosa para a Alemanha, a paz de Brest-Litovsk. Isso quer dizer que era um mero agente de Berlim, aí é que a questão já é mais complicada, eu acho que não se pode dizer isso, ou seja, havia aqui uma clara convergência de objetivos entre Lenin e a própria Alemanha do Kaiser, apesar disso parecer bastante paradoxal. Agora, realmente o segundo aspecto que justifica esta ideia de que pode haver aqui qualquer coisa, o segundo aspecto estranho, isso é um facto, é que realmente Donald Trump, que é um presidente muito pouco diplomático, que passa o tempo a atacar, criticar, insultar até violentamente todos os líderes estrangeiros, inclusive de países amigos, aliados. De facto, eu desafio os ouvintes a procurar, é quase impossível encontrar qualquer crítica de Donald Trump ao longo de todos estes anos a Vladimir Putin. Do modo geral, há elogios, há manifestação de simpatia,
Pode haver uma ou outra crítica, enfim, recentemente esta ideia de que ele no fundo não estava a avançar suficientemente depressa com o cessar-fogo, mas ainda assim sempre extremamente cordiais essas críticas. Agora, isso quer dizer que ele é realmente um agente de influência do KGB? Não faço ideia. Acho que sem informações sólidas não podemos todo afirmar isso. Pode ser simplesmente que realmente Donald Trump tem esta fascinação por homens fortes, por líderes que se eternizam no poder, que enriquecem a sua família e amigos, que não aceitam quaisquer limites à sua ação interna ou externa. Pode ser realmente só isso. E Bruno, vamos avançar. Há relatos que nos chegam de que os Estados Unidos estão a preparar para retirar tropas da Europa. Será realmente assim? É a primeira parte da pergunta. E que consequência teria isso para a gestão da ameaça da Rússia? Bem, eu acho que é uma possibilidade muito real. Eu ainda há uns tempos estive numa reunião fechada com alguém que ficou sentado literalmente ao meu lado, e é uma pessoa, aliás, muito inteligente e cordata e interessante, que agora é uma das principais figuras do Departamento da Defesa de Donald Trump, e até depois informalmente falámos um pouco sobre esta questão, e é bastante evidente que realmente há esse objetivo, há uma corrente dentro da administração que defende a prioridade à Ásia, enfim, não é apenas nesta administração, diga-se, mas nesta administração com mais peso e com uma versão mais radical, que também joga com esta aversão de outros setores mais nacionalistas e populistas à Europa. Enfim, sabemos as declarações, por exemplo, do vice-presidente J.D. Vance e até do próprio Donald Trump, a ideia de que os europeus, no fundo, estão a aproveitar dos norte-americanos. E, portanto, aqui a grande dúvida é saber se isso será uma retirada rápida, caótica e total, ou se será possível, apesar de tudo, conversar no sentido de ser uma coisa mais gradual e não total, ou seja, manter-se a algum volume de tropas e de meios. Diga-se que isso corresponderia aos interesses americanos. As bases na Europa são muito importantes para dissuadir ataques à Europa, mas também são muito importantes para projetar de forma muito mais eficaz do que seria possível a partir dos Estados Unidos e mais rápida e barata meios para a África, para o Médio Oriente, até para o Índico, mas realmente isso não quer dizer que não acabe por haver aqui uma decisão política muito ligada a este setor realmente mais hostil à Europa. Aí o que seria potencialmente dramático seria uma retirada total e, sobretudo, uma retirada dos países bálticos. Porque os norte-americanos, as tropas americanas, andam à volta de 65 mil este ano, por exemplo. À partida, no papel, temos à volta de 1,5 milhões de europeus nas Forças Armadas dos diferentes países. É verdade que estes norte-americanos têm algumas capacidades, enfim, de informação operacional, de targeting, de transporte estratégico, enfim, nucleares, inclusive, que os europeus não têm, mas que poderiam ir adquirindo com alguma rapidez. Mas, sobretudo, o problema é o efeito de dissuasão. Ou seja, sabemos que se houver um ataque russo aos países bálticos, esse ataque militarmente é relativamente fácil, mas resultará na morte de soldados americanos e de soldados de outros países da NATO. Mas aqui, sobretudo, de soldados americanos. E, portanto, isso praticamente obriga os Estados Unidos, não só por causa do artigo 5º de compromissos formais, etc., mas praticamente obriga, por uma dinâmica até de política, da opinião pública, etc., a responder a esse ataque. E, portanto, não faz sentido a Rússia correr esse risco. Se essas tropas americanas deixarem de estar lá, a mensagem que passa é, basicamente, a Rússia pode atacar sem correr esses riscos. Ou seja, quem é que vai acreditar que os Estados Unidos vão arriscar, mesmo que estejam obrigados pelo tal artigo 5º, uma guerra nuclear total com a Rússia para defender os países bálticos, quando não estão dispostos a manter lá uma tropa a arriscar a vida de um soldado norte-americano? E, portanto, desse ponto de vista é que a questão realmente se torna mais dramática e, genericamente, eu diria, esta tendência dos Estados Unidos para retirarem de várias partes do mundo cria vazios estratégicos que potenciam mais conflitos armados. Portanto, Donald Trump diz que quer mais paz e menos despesa e menos problemas para os norte-americanos, pode acabar com mais guerras, mais conflitos, que serão muito custosos para toda a gente, inclusive para os próprios interesses globais dos Estados Unidos. Uhum. E Bruno, viramos agora atenções para o Médio Oriente. Há negociações previstas entre Irão e os Estados Unidos, em Omã. Em cima da mesa está o programa nuclear do Irão, mas a pergunta é, porquê em Omã? Bem, Omã é realmente um país muito interessante, com uma história muito fascinante e que se entrecruza muito com Portugal. Portugal basicamente dominou a capital, Muscat e outras zonas de Omã, entre 1507, portanto é uma das prioridades do Afonso de Albuquerque para tomar posse destes pontos estratégicos que controlam o Oceano Índico, e depois meados do século XVII,
Depois Oman vai passar para a ofensiva, portanto não só recuperar esses territórios, mas vai ocupar uma série de territórios na costa oriental africana, até ao norte de Moçambique, vários fortes que tinham estado nas mãos dos portugueses, portanto criar aqui uma espécie de império marítimo e esclavagista também na costa oriental africana, mas é realmente um país muito antigo, com uma identidade muito forte, a par do Iêmen, são os dois grandes estados históricos, digamos, da Península Arábica. Os outros estados são coisas muito mais recentes, do final do século XIX ou até já do século XX, como a própria Arábia Saudita. É, desse ponto de vista, também um Estado que tem uma longa tradição de grande pragmatismo, por causa desta dimensão também de, digamos, de império marítimo, de império comercial, que combina uma dimensão militar, mas muitas vezes também diplomática, negocial, e, portanto, tem tradicionalmente mantido boas relações, enfim, com a potência hegemónica regional, com a Arábia Saudita, parte desta organização regional dos países do Golfo, mas ao mesmo tempo boas relações com o Irão, que está do outro lado, digamos, Oman basicamente controla o acesso do Índico para o Golfo Pérsico, não é? E, portanto, também tem sido tradicionalmente o local de encontro entre, enfim, países árabes e o Irão, por exemplo, mas também entre países ocidentais e o Irão. Oman também tem tradicionalmente boas relações com os países ocidentais, foi um protetorado britânico desde o início do século XIX e até à década de 70, e, portanto, desse ponto de vista, é um sítio que faz todo o sentido. Agora, vamos ver exatamente em que termos é que a negociação vai decorrer. Temos aqui, enfim, alguma informação sobre qual será a posição do Irão, mas à partida, ser no Oman faz todo o sentido. Bruno, ainda sobre este tema, o presidente do Irão diz que há grandes oportunidades de negócio para os Estados Unidos, desde que não tentem derrubar o regime iraniano. Este tipo de declarações faz sentido? Bem, em tempos normais não faria muito sentido, porque essa não seria a prioridade norte-americana, a questão dos negócios. Eu acho que é bastante revelador de como é que o resto do mundo vê Donald Trump, e eu acho com alguma razão. Ou seja, é alguém que não quer saber de direitos humanos, de democracia, ou seja, não tem problema propriamente. O problema dele com o Irão não é ser um regime repressivo e teocrático, é ele ver o Irão como hostil aos interesses e até ao prestígio dos Estados Unidos e dos seus aliados na região. E Donald Trump é alguém que valoriza muito esta dimensão transacional, ou seja, basicamente negócios de curto prazo, e, portanto, no fundo, acenar com essa possibilidade parece-me que faz algum sentido, tratando-se de Donald Trump. Tenho dúvidas que isso seja suficiente para o Irão abdicar do programa nuclear, que é uma prioridade muito antiga, até antes da Revolução Iraniana, da Revolução Islâmica no Irão, e também, no fundo, sem isso que os Estados Unidos estejam aqui em condições de declarar a vitória e passar para a parte dos negócios, dos investimentos interessantes no Irão. Mas à partida, eu diria que percebo porque é que o Presidente do Irão vem dizer algo deste tipo. Bruno, antes de fecharmos estes 5 continentes, temos tempo para a tua habitual recomendação. O que é que queres sugerir aos nossos ouvintes? Bem, é um livro de um colega aqui de Georgetown, o Charles Kupchan, que aliás vai com frequência até Portugal, é um bom conhecedor também da Europa, mas o Charles Kupchan tem um livro, no fundo, uma história dos Estados Unidos, mas a partir desta ideia do isolacionismo. Portanto, chama-se exatamente isso, Isolationism, a History of America's Effort to Shield Itself. E, portanto, no fundo, o Charles Kupchan faz parte de uma corrente que defende que realmente os Estados Unidos, por razões até de política interna, de opinião pública, de necessidade de mais investimento interno, devem retrair-se, devem retirar-se do resto, do nível de investimento, nomeadamente militar, que têm feito no resto do mundo, mas de uma forma gradual, negociada e não caótica. E, portanto, no fundo, ele tenta aqui explicar que o isolacionismo tem um mau nome, portanto, tem má imprensa, mas, na verdade, foi uma postura que fez muito sentido, sobretudo no primeiro século da história americana. Eu tendo a concordar com essa ideia. A minha grande questão no contexto atual é as coisas simplesmente mudaram, ou seja, aquele exemplo que eu dei dos países bálticos. Bem, no século XIX os norte-americanos não estavam lá, nem tinham que estar, nem ninguém contava que estivessem. O facto de agora os Estados Unidos retirarem, mesmo que seja de uma forma gradual, se retirarem totalmente, dificilmente vão deixar de criar estes tais vazios estratégicos que vão levar necessariamente a conflitos para disputar, no fundo, o preenchimento desses vazios, para preencher o lugar de, ou, no fundo, potência hegemónica regional ou, eventualmente, até global. Mas parece-me que é uma forma muito interessante de abordar a história dos Estados Unidos e de tentar defender aqui uma retirada mais gradual,
e mais racional dos Estados Unidos. Não parece que seja propriamente a receita que Donald Trump está a seguir, pelo menos para já. É com a tua recomendação, Bruno, que fechamos este 5 continentes, não sem antes relembrar os nossos ouvintes. Temos recebido muitas dúvidas através do nosso e-mail ouvinte@observador.pt. Portanto, se tiver alguma pergunta que gostava de fazer ao Bruno Cardoso Reis, é só enviar para ouvinte@observador.pt. Voltamos a recordar este e-mail. O Bruno Cardoso Reis tem todo o gosto em responder num próximo episódio. E nós estamos de regresso para a semana, Bruno. Um abraço. Até para a semana, Bruno. Até para a semana. Bom fim de semana. Obrigado.